Voltamos, Manhã da Piedade. Pois é, vocês ouviram aí, prazer de ouvir, né? Prazer de ouvir é uma coisa fantástica, uma maravilha. Porque as pessoas vão ficando até mais idosas, né? E é natural que você tenha algum problema de audição. Então, por isso que a gente recomenda a Prazer de Ouvir. Por quê? Porque lá você vai ser submetido a um exame, né? E que vai identificar qual é o seu problema de audição, né? Hoje é muito natural as pessoas terem... Tem gente que fala comigo assim, olha, eu tenho uma panela de pressão, né? Aqui no meu ouvido sempre. O que é isso? É o zumbido, o chamado zumbido, né? Que hoje a Prazer de Ouvir tem uma solução espetacular para você que está com problema de zumbido no ouvido. Fale com a nossa Prazer de Ouvir. Essa clínica fica ali na Avenida Afonso Pena 578, no 18º andar. E o telefone é o 3201-8115. 3201-8115. Prazer de Ouvir, a sua clínica auditiva. Eu continuo falando com o André Gravito. André, nós falamos do problema da política pública para os jovens, principalmente para os jovens, né, no Brasil. Eu fico me lembrando aqui que quando eu era garoto, quando eu fiz 14 anos, naquela época a gente ia no Ministério do Trabalho, né? Na famosa delegacia regional do Ministério do Trabalho, tirava a carteira de trabalho do menor, né? E com aquela carteira você começava a trabalhar no seu primeiro emprego. E todos nós menores daquela época tínhamos o nosso primeiro emprego que era interessante porque a sua carteira permitia que você ganhasse meio salário mínimo porque você era menor aprendiz. E fico me lembrando que os trocadores de ônibus da cidade, que trabalhavam de 5 às 2 e de 2 à meia-noite, todos esses trocadores, eles eram menores. Normalmente eram menores de idade, a partir dos 14 anos, né? Então, você imagina se hoje nós pudéssemos ter novamente os trocadores de ônibus. Eu não digo hoje ganhando meio salário mínimo, não, ganhando um salário mínimo, o inteiro, né? E naquela época não tinha vale transporte e nem vale alimentação. Todo mundo levava a sua marmitinha, né? a sua comida. E o que acontecia? Acontecia o seguinte, que você tinha o primeiro emprego e muitos iam trabalhar em oficina mecânica, marcenaria, carpintaria, lanternagem, pintura, comércio, né? Olha, os hotéis, todos os meninos que ficavam, todos os atendentes nas portarias de hotéis eram garotos, né? Bem vestidos, com uniforme, tudo direitinho. Então, quando você já estava com seus 18, 19 anos, tinha o problema do Exército, que nós não temos hoje mais, né? Olha aqui, o quartel do 12RI em Belo Horizonte recebia um mínimo de 1.300 jovens por ano, né? Para servir o Exército. Hoje não chega a 250. Hoje, se você quer ser soldado do Exército, você tem que pedir, pelo amor de Deus, para você assentar praça no Exército, porque não é mais como antigamente que todos os jovens daquele ano tinham que se apresentar e aí se retiravam de todos os jovens que se apresentavam os melhores, entre 1.200, 1.250 até 1.300 jovens. Eu já participei de juramento à bandeira lá no quartel do 12RI aqui em Belo Horizonte, que o quartel estava, toda a sua frente era tomada por soldados com todas as companhias. Hoje você tem uma ou duas companhias funcionando hoje no quartel em Belo Horizonte. Quer dizer, então o jovem também deixou de ser soldado de exército, que é uma coisa muito boa, porque ali ele ganha disciplina, ganha uma série de coisas, né, para a sua vida futura. E então eu fico me lembrando disso, que só no caso do transporte coletivo da cidade, se o menor pudesse ser trocador de ônibus novamente, aqui em Belo Horizonte, a partir dos 14 anos, 15 anos, nós teremos, no mínimo, uns 150 mil jovens, né, de famílias de baixa renda empregados, né? Infelizmente, nós não temos mais, né? Sem oportunidade, né? É. É interessante você falar, pois eu trabalhei numa empresa de ônibus de transporte coletivo aqui, onde o dono da empresa, ele começou como trocador com 14 anos. No livro, caixa lá, no livro de funcionários, está lá a assinatura dele como o menor, né? Muitos empresários, né? Eu vou lembrar aqui do Nilo Simão, que é um empresário que nós conhecemos muito. O Nilo começou
né, na região aqui do Padre Eustáquio, né, trabalhando de trocador, né, trocador de ônibus, né. Depois do trocador, todo trocador de ônibus, o cara que estava muito ligado à profissão, né, de transporte coletivo, o sonho dele era ser motorista, né. Aí ele conseguiu, quando chegou a época do Exército, né, depois tirou a carteira de motorista e tal, e foi ser motorista de ônibus, não é verdade? De motorista de ônibus foi um passo, né, para comprar o primeiro ônibus, né, um ônibus velho. Ele disse que trabalhava no ônibus de dia e consertava o ônibus à noite. E quebra mesmo. E foi assim que ele começou, né? Hoje é um empresário que tem mais de 1000 ônibus, né? O cara começou como de trocador de ônibus. Trocador de ônibus. É verdade? A questão do menor aprendiz é muito importante, eu acredito, Arcílio. Eu trabalhei em empresas grandes que têm esse olhar, sabe? Que cumprem, né? Nós temos uma lei hoje, né? Eu acredito que é uma lei que diz que tantos por cento do quadro deve ter formado menores aprendizes, mas a gente vê que isso não é. Eu sempre falo uma coisa, né, André? Parece que nós queríamos mudar o país, assim, de repente, de uma hora para outra, através de uma lei, né? Você não acaba com a violência através de uma lei, assim, tá, a Constituição de 88 tirou a força da polícia civil e da polícia militar. De repente, o policial, né? Hoje, o sujeito me mandou agora via WhatsApp, né? Uma mulher que enfrentou mais de 10 policiais, né? Ela batia em todos os policiais não puderam fazer nada. Em tempos atrás, ela não fazia isso, não é verdade? Porque o policial era muito respeitado, né? De repente, né, a Constituição mandou que quem faz a investigação e etc. tal, é o Ministério Público. E deu à polícia outras atividades e a polícia deixou de ser aquela entidade respeitada, né? Hoje o policial, ele vai trabalhar no quartel, ele vai de roupas civis, né? Com a sacola e vai vestir a farda lá dentro do quartel para não ser identificado, porque senão na comunidade que ele mora, eles não podem vê-lo vestido com a farda da Polícia Militar, porque a família dele pode sofrer algum tipo de coisa. Quer dizer, é difícil, né? Exatamente. Igual você disse a questão da lei, o papel aceita qualquer coisa, né? Você escreveu, o papel aceita. A lei está lá para ser cumprida, mas ela não é cumprida. O que eu estava dizendo sobre os menores aprendizes é que eu via um interesse muito grande desses jovens em estar ali, em aprender a mexer no Excel, aprender a mexer com o computador. E se todos tivessem oportunidade, né? Quantas crianças estariam aí com melhores condições? Né? Até é bom lembrar que os grandes momentos da informática no mundo, né? Eles foram criados pelos jovens, né? Que empreenderam, né? Aliás, esse negócio do jovem empreender, por exemplo, na informática, a gente está cansado de saber que os jovens começaram se empreendendo na informática, né? Isso. Né? E criaram todos esses mecanismos de informática que nós temos aí através dos jovens, não é verdade? Foi, claro. Né? Os grandes aí, o Mark Zuckerberg, né? Esses grandes aí da tecnologia, da informação, eles nem chegaram a formar, né? No meio da faculdade, eles criaram o programa lá, a rede social e deslancharam aí como empreendedores. Mudaram o mundo. Pois é uma preocupação que nós temos, que é para onde vai o jovem, né? E o jovem precisa de muito carinho, porque nós estamos vendo aí, principalmente nos bolsões de pobreza, onde os jovens não têm o que fazer, né? Quer dizer, nós temos aí as nossas paróquias que ajudam muito, que chamam esses jovens para dentro da igreja, né? E tentam fazer muitas coisas que, na maioria, tem dado certo, né? Mas é uma preocupação e eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa hoje. Obrigado a você. André Garavito, que é publicitário. E a gente volta amanhã. Mas fique aqui, continue com o Manhã da Piedade. A Cília Caixeta continua com vocês.